Salve, salve, minha gente queridíssima! Que dia festivo, quanta emoção, que alegria estar aqui comemorando o aniversário da Constituição com vocês. Ela que nasceu lá no dia 5 de outubro de 1988, às 16 horas, de uma magnífica, brilhante quarta-feira. Bem, eu trouxe um material para compartilhar com vocês, que vai nos guiar nesse encontro informal comemorativo. Espero que vocês estejam aí aproveitando esse encontro ao vivo ou, né, gravado, porque nós teremos muitas novidades aqui no nosso canal do YouTube, Prof. Flávia Bahia. Estejam atentos, teremos realmente muitas coisas novas aí para vocês, por vocês. Bem, vou compartilhar o material desse encontro e já iremos começar. Maravilha! Vamos lá, minha gente! Segundo o grande Ulisses Guimarães, esperamos a Constituição de 1988 como vigia, aguarda a aurora, com muita expectativa. E ela chegou reluzente, devolvendo o Brasil aos seus brasileiros e renovando a nossa esperança em dias melhores, depois dos difíceis, terríveis 21 anos da ditadura. E pela primeira vez, a Constituição brasileira é fundamentada pelo signo da dignidade da pessoa humana, que significa, dentre outras formas de análise, o respeito ao outro, o respeito à sua integridade completa, física, moral, a não coisificação do ser humano, porque nós somos sujeitos de direito e não objeto. O respeito ao mínimo existencial, a pessoa hipossuficiente, a pessoa que mais precisa da tutela social do Estado. A dignidade da pessoa humana é a verdadeira base axiológica do nosso texto constitucional, dos demais direitos fundamentais. E esse princípio tão significativo, tão rico de valores, ele reverbera por todo o texto da Constituição, invadindo também o plano infraconstitucional. O ano de 88, minha gente, representa, de fato, uma virada na história brasileira, uma virada de expectativas, de destino do nosso país. Bem, separei aqui para vocês alguns dos inúmeros traços essenciais da nossa Constituição. Quanto às liberdades, aos direitos de primeira dimensão, podemos destacar, por exemplo, a igualdade, ainda que em sentido formal, entre homens e mulheres, prevista pela primeira vez na história brasileira, lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Temos também as liberdades múltiplas no plano individual e coletivo, com o direito de reunião e o direito de associação. Mas a liberdade constitucional, ela vem com a necessária responsabilidade. Ela não é ilimitada, porque não há direitos ilimitados. Então, temos a proibição ao anonimato, a ampla reparabilidade
pelos eventuais prejuízos sofridos. E ainda nessa seara da liberdade, meus caros, a liberdade de imprensa, que é um dos grandes baluartes da liberdade, está protegida pela nossa Constituição. Na seara dos direitos de segunda dimensão, há traços sociais muito significativos na Constituição Cidadã. Saúde, que até então era considerada apenas um serviço público, passou a ser tratada como um verdadeiro direito fundamental. Segundo estabelece o artigo 196 da nossa Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado. A educação recebeu 10 artigos próprios, universalizando, qualificando o direito à educação. A ordem econômica se tornou mais compromissória do que nunca. O inciso 4 do artigo 1º fundamenta a República Federativa do Brasil com os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa. Tenta trazer um equilíbrio entre a justiça social, os direitos do trabalhador, os direitos trabalhistas de todos, com a livre iniciativa, a liberdade econômica, a livre concorrência. O desenvolvimento nacional, segundo prevê o artigo 3º da Constituição, é justamente o somatório entre o desenvolvimento econômico propriamente dito, mas juntando com o desenvolvimento social. Nenhuma Constituição brasileira prestigiou tanto o meio ambiente como a de 1988. Naquele sensacional artigo 225, nós temos lá um compromisso intergeracional. Devemos proteger o meio ambiente para as gerações atuais, não descuidando do futuro, daqueles que ainda não estão aqui no planeta Terra, mas que precisam usufruir de um meio ambiente digno. E as minorias? Como as minorias foram prestigiadas na atual Constituição? Minorias, para ajustar o conceito, são os grupos de pessoas que, em razão de características próprias, sofreram e, de certo modo, continuam a sofrer preconceito na atualidade. Podemos aqui destacar as minorias, mulheres, negros, podemos falar das pessoas com deficiência, dos idosos, das comunidades indígenas. Todos os grupos foram tutelados pela Constituição. A mulher recebeu um tratamento constitucional nunca antes visto na história brasileira. A Constituição acabou com o pátrio poder, reconheceu a família monoparental, tornou constitucional a relação de união estável entre os homens e as mulheres, e tempos depois o Supremo reconheceu que a união homoafetiva também forma uma família, porque o Estado não pode decidir como as pessoas vão amar, vão se relacionar. O campo do afeto, das emoções, está fora do arbítrio do Estado. A Constituição prevê a proibição, a vedação ao racismo, crime tratado como inafiançável, imprescritível e ainda sujeito à pena de reclusão. Temos um combate fervoroso pela Constituição justamente contra esse mal que é o racismo. O artigo 4º, quando estabelece os princípios internacionais
que o Brasil deve respeitar, lá está também o combate ao racismo. Temos a proteção às comunidades indígenas, no artigo 231, temos a tutela às pessoas com deficiência, no mercado de trabalho, nos concursos públicos, na educação. O idoso também é protegido pelo texto que estabelece que os filhos devem proteger os seus pais, devem, né, dar atenção e proteção aos seus pais. Bem, e toda essa tutela aos direitos das minorias não se esgota na Constituição. A Constituição é o referencial de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. E foi justamente a partir de 1988 que muitas ações afirmativas foram implementadas para defender o direito das minorias. Destacamos aqui, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Maria da Penha, o sistema de ingresso por meio de cotas em universidades públicas, as cotas nos concursos públicos, tem cotas eleitorais, inclusive. Vejam, esse cenário tão masculino aqui representa a política brasileira, que ainda não é uma política garantida às mulheres da mesma forma que é aos homens. Vejam esses dados aqui, minha gente. Menos de 1% dos municípios do Brasil tem só mulheres na disputa pela prefeitura. O percentual é bem inferior ao das cidades, que terão apenas homens nas eleições para o executivo local. São dados relacionados a 2020, eleições muito recentes. A Constituição recebeu inúmeras reformas, estabelecendo também cotas para as mulheres, condicionando fundo partidário, fundo de financiamento de campanhas eleitorais ao credenciamento das mulheres nos partidos, como a lei das eleições já estabelece desde a década de 90. Bem, as cotas realizam a vontade constitucional em defesa do direito das minorias. A preocupação com a proteção às pessoas com deficiência não se esgota na Constituição. Nós aderimos a 3 tratados sobre direitos humanos voltados às pessoas com deficiência, com status constitucional. Em 2009, a Convenção Internacional principal, né, em defesa das pessoas com deficiência, o protocolo facultativo, estabelecendo um sistema de fiscalização também com relação à violação a direitos das pessoas com deficiência. Em 2018, constitucionalizamos o Tratado de Marrakech, que estabelece também um tratamento diferenciado para pessoas cegas ou com dificuldade visual, para que possam acessar as obras impressas. E vejam, ela não se limitou a tratar apenas de declarações, apenas de normas impressas, né, declarando os inúmeros direitos. A Constituição, ela também trouxe mecanismos efetivos para a defesa desses direitos em juízo. Foi sob a égide da nossa Constituição Cidadã que surgiram habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança coletivo. A nossa Constituição constitucionalizou a ação civil pública prevista desde a década de 80 e ampliou o objeto da ação popular, a ação da cidadania.
Temos também o direito de petição, permitindo que qualquer pessoa, sem advogado, possa denunciar ilegalidades perante o poder público. Qualquer pessoa pode, pelo direito de petição, cobrar providências da administração direta, indireta. É uma Constituição que elevou a democracia a patamares nunca antes vivenciados em nosso país. E sim, o Supremo Tribunal Federal tem exercido um papel muito importante na concretização da nossa Constituição. Vivemos tempos difíceis, né? De falta de diálogo entre os poderes, mas tratando das decisões do Supremo Tribunal Federal, na seara dos direitos fundamentais, elas são inúmeras. Já destaquei a ADI 4277, que reconheceu que a união homoafetiva é formadora de uma família, a DPF 130, que simplesmente revogou a antiga lei de imprensa criada durante a ditadura, a DPF 186, confirmando a constitucionalidade das cotas para ingresso nas universidades públicas, a DPF 45, que confirma que o Poder Judiciário também está legitimado pela Constituição a proteger o direito à saúde. Poderia ficar falando de inúmeras decisões, mas todas elas só foram possíveis porque nós temos uma Constituição repleta de valores, de princípios que agregam a nossa vida e nos permitem galgar num patamar civilizatório cada vez maior. Bem, o Supremo exerce um papel também muito difícil, porque as tensões entre o que é judicialização e o que é ativismo estão presentes no nosso dia a dia. A judicialização ela foi desejada pelo Constituinte. Ao se ampliar direitos e garantias e se estabelecer no 5º inciso 35 que a lei não pode afastar da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, o Constituinte trouxe a judicialização institucionalizada. O judiciário também exerce um papel importante na concretização dos direitos fundamentais. Todos os poderes, segundo o artigo 2º da nossa Constituição, devem conviver, né, com as suas tarefas típicas e atípicas, com limites recíprocos. Claro, está faltando esse diálogo institucional. E espero, né, que a gente possa viver dias, né, mais harmônicos, como anuncia a nossa Constituição com relação aos nossos poderes. O ativismo é o excesso. O ativismo é o passional, é aquele que pode, em muitos casos, violar a nossa Constituição. Portanto, precisamos seguir vigilantes, precisamos fiscalizar a atuação de todos os poderes, não apenas, né, do judiciário, mas também há ativismo no Congresso Nacional, há ativismo no Executivo. E vou citar um exemplo muito recente. O STF decidiu pela não fixação do marco temporal com relação às terras indígenas. Dia seguinte, o Congresso, né, começa a se movimentar para criar um projeto de lei estabelecendo um marco temporal. As reações legislativas fazem parte do jogo democrático? Lógico, lógico. Mas as reações legislativas elas precisam ter uma justificativa, pelo menos temporal. Mudou a realidade, a interpretação.
vamos criar uma nova lei, mas de forma seguida, né? Ou seja, no dia seguinte, o Supremo é o guardião da Constituição, tem a palavra final sobre matéria constitucional, e isso traz insegurança jurídica para todos, não só para as comunidades indígenas, mas para todas as pessoas. Por quê? A lei nasce, ela é objeto de controle de constitucionalidade e quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Bem, a Constituição chega aos seus 35 anos de uma vida bastante acidentada, momentos, né, bons, momentos preocupantes. Ela esteve presente em 2 impeachments, um no início da década de 90, um em 2016. Ela passou por uma pandemia, uma crise sanitária internacional que colocou o mundo de joelhos. Ela também passou por um golpe, ou uma tentativa de golpe, no 8 de janeiro de 2023. E eu creio que ela tenha saído mais fortalecida. Ela mostrou que tem os instrumentos suficientes para combater as crises, porque os 2 impeachments foram feitos sob a égide da Constituição. A pandemia também foi combatida pela Constituição, pelo seu federalismo cooperativo, que no artigo 23, inciso 2, diz: compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios os cuidados com a saúde da população. O 8 de janeiro recebeu medida imediata, intervenção federal, decretada no mesmo dia para reverter aquela violação à ordem constitucional. Então, vejo que ela, de fato, é uma Constituição coragem. Não podemos concluir de outro modo. Perfeita, não, jamais. Grande Ulisses Guimarães, naquele discurso belíssimo, por ocasião da promulgação, também afirmou que ela não é perfeita e permite a sua reforma, reconhecendo que precisa ser atualizada, modificada de tempos em tempos, para que haja uma conexão maior entre o que diz a Constituição e o que a sociedade vivencia. Exageramos, ela completa 35 anos com 137 reformas formais, 131 emendas constitucionais e 6 emendas de revisão. Muitas alterações. Nem todas foram necessárias. Muitas atenderam à política, e aqui eu destaco a emenda constitucional 91 de 2016, que estabeleceu uma janela partidária, permitindo que os parlamentares pudessem mudar de partido sem que isso acarretasse a perda do cargo sem justa causa durante 30 dias, contados a partir da promulgação da emenda. Uma emenda muito mais política, não é? Muito mais de manobra legislativa do que uma necessidade para o país. Porque nós já tínhamos, à época, decisões do TSE, do Supremo, estabelecendo as bases da fidelidade partidária. Mas, por outro lado, a partir dos anos 2000, 2010, 2015, foram inseridos novos direitos sociais. Moradia, alimentação e transporte são fruto da reforma constitucional. Eu tenho muita preocupação, não apenas com o número exagerado de emendas, porque as emendas a gente lê, na atualização do site do Planalto, a gente acompanha a sua tramitação, as emendas podem, eventualmente, estar sujeitas
ao controle de constitucionalidade, já que gozam de presunção relativa de constitucionalidade, mas a minha preocupação, meus caros, é com excesso de mutações constitucionais. Também precisamos ficar vigilantes para o excesso de mutações. Afinal de contas, as mutações realizadas, na sua grande maioria, pelo Supremo Tribunal Federal, não são compartilhadas, não é, com a sociedade enquanto estão sendo produzidas. Muitas vezes, não é, sabemos da decisão e ela só poderá ser criticada, fiscalizada, se receber aquela manchete na mídia nacional, porque muitas mutações pequenas não recebem toda essa divulgação. Vivemos, inegavelmente, na era do toque, não é? iTouch, iCloud, iFood, né? iTunes. Vivemos, né, numa era em que muitas das nossas ações são realizadas apenas com um toque. Elegemos os nossos representantes nas urnas eletrônicas por um toque. É por meio desse toque que a gente pode mandar mensagens que deixam a vida das pessoas melhores. E também é por meio do toque que mensagens são enviadas de forma destrutiva. Precisamos de mais vontade da Constituição. Precisamos seguir vigilantes para evitar que a nossa Constituição também seja uma iConstitution, uma Constituição modificada ao bel prazer por meio de um toque, por meio de um voto. Ou seja, o nosso papel também é muito relevante. Nós precisamos, de fato, viver a Constituição. Não apenas apontar para aqueles que juraram respeitá-la, que firmem o seu compromisso. Nós precisamos, na nossa comunidade, na escola, no trabalho, na vida social, nós precisamos respeitar os direitos e também estarmos conscientes dos inúmeros deveres que a nossa Constituição impõe como regra de convivência coletiva. A corrupção, ela vem simplesmente tirando a esperança do povo. Tobias Barreto, Sérgio Pano, escreveu uma vez que ali, onde o povo não é tudo, o povo não é nada. A grande razão de ser de tudo isso, do Estado, da nossa Constituição, da atuação dos nossos administradores, é a defesa do indivíduo. A dignidade da pessoa humana é o pilar da nossa era. Então, nós precisamos cobrar, nós precisamos fiscalizar, nós precisamos exigir, não só de quem nos governa, o cumprimento da nossa Constituição, mas dentro da sociedade também. Claro que essa Constituição que hoje celebramos, ela precisa ser muito festejada. Mas eu quero convidar todos vocês, nesse momento, para apagarem junto comigo uma vela. Não é para cantar parabéns, a gente não precisa cantar, né, parabéns, ou é pique para a Constituição. Mas nós precisamos acender uma vela juntos para que o nosso desejo seja realizado em breve. O que desejamos para a nossa Constituição? Podemos juntos idealizar, pedir que haja efetividade? Creio que talvez esse seja o grande desejo, o de efetividade. Porque nós temos a cidadania formal aí presente,
Nós temos uma Constituição garantista como nunca antes na história brasileira. As suas imperfeições não atrapalham os inúmeros méritos e avanços, mas que um dia, muito em breve, a saúde universal ali prevista no 196 se torne realidade. A educação de qualidade se torne efetiva. As liberdades múltiplas sejam vivenciadas. Vamos apagar essa vela juntos? Que assim seja. E eu encerro essa breve fala em celebração à nossa Constituição com uma frase do doutor Diretas, que muito fez pelo constitucionalismo brasileiro. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Um abraço carinhoso a todos vocês. Obrigada por estarem aqui no canal, por acompanhar o nosso trabalho e contem com muitas, inúmeras novidades que aqui serão publicadas para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo a esse breve encontro na sua gravação. Obrigada.